Vamos fazer uma oração? Deus Pai, Deus querido, queremos agradecer mais uma vez o dia de hoje, te agradecer por estarmos aqui juntos, ó Pai. Obrigado por cada irmão, irmã, por cada família, Senhor. Obrigado porque estamos alegres, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, cheio de graça e misericórdia para conosco. Obrigado, Deus, pelas famílias, obrigado, Senhor, por rever os irmãos e poder orar, interceder um pela vida do outro, e assim poder ver ali o Senhor fazendo um grande milagre nas nossas vidas, ó Pai. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, Pai, para levarmos a palavra de salvação, do amor de Cristo, ó Pai, da morte, da ressurreição dele, que através de nós o mundo saiba que é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus boníssimo e que está sempre presente em nossa vida. Obrigado, Senhor. Pedimos a bênção no decorrer do estudo, que na ministração de hoje nosso coração possa se alegrar e a gente possa ser conduzido pela palavra, e assim na palavra, Deus, estarmos sempre alicerçados. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então vamos lá, né? A gente está um pouquinho, não vou dizer atrasado, né? Mas a gente está precisando correr um pouquinho aqui só para fechar o que nós falamos na semana passada, tá bom? Do que a gente está tratando até agora? A gente está, nesse primeiro momento, mostrando o que a Bíblia fala a respeito da realidade do sofrimento pessoal. Estamos passando por uma situação assim, muitas vezes como instrumentos nas mãos do Senhor, somos levados as pessoas para tentar amenizar um pouco o sofrimento delas, né? Amenizar como? Com uma mensagem, com uma palavra, com a nossa presença, com o nosso conforto, né? Muitas vezes somos levados para amenizar o sofrimento de alguém, não só falando, mas quem sabe até estando ali presente, como a gente já mencionou, às vezes até sem falar nada, mas só o fato de estar perto da pessoa, isto já é muito bom, né? Mas com certeza é uma oportunidade que se abre para que a gente possa falar do amor e da graça de Cristo. E lógico que, nesse sentido, nós estamos procurando entender, ou pelo menos aprender um pouquinho, sobre essa participação divina, né, de Deus nessa questão do nosso sofrimento, ok? Por que estamos tocando neste assunto? Porque às vezes quando vamos falar de Jesus para alguém na condição de sofrimento, principalmente nos dias de hoje, talvez algumas pessoas possam arguir conosco, dizendo, olha, Deus não existe, Deus não está presente, Deus não se importa, porque se Ele é um Deus de amor, se Ele é um Deus de compaixão, por que Ele está permitindo esse sofrimento todo? Por que Ele deixa tudo isso acontecer? Então, até agora, a gente está abordando um pouco sobre isso. E para tratar disso, a primeira coisa que a gente procurou ver é mostrar que a Bíblia declara, né, de uma forma clara, objetiva, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Posso não entender a soberania dele no aspecto assim absoluto, né, da forma perfeita, mas ele é soberano, ele está nas mãos dele e só as coisas não estão piores, né, como poderiam estar, porque Deus tem ali em suas mãos o comando de tudo isso. Então, imagine se não tivesse como seria, né? Então, estaríamos realmente já dizimados da face da terra. E a gente viu vários versículos falando sobre isso. E lembrando que o propósito não era discorrer teologicamente sobre a soberania de Deus em toda a Bíblia, né? Mas abordar um pouco sobre esta soberania de Deus no aspecto da instrumentalidade que ele tem em cada um de nós. Sou um instrumento nas mãos dele. Como é que eu entendo essa soberania de Deus quando eu saio para pregar o evangelho? Ok? Então, isso é muito importante. Então, já falamos bastante sobre isso. E agora, a segunda característica que vamos abordar é que a Bíblia, ela também fala claramente que Deus é bom. Mas veja, primeiro a gente teve que entender o aspecto da soberania de Deus. E agora nós vamos entrar nessa fase, né, que é falar sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Tá? Ele não está bom. Ele não tem momentos de bondade. Ele não olha para nós e de repente fica irado conosco, com raiva, com ódio, por causa de algo errado que fizemos, e depois, num determinado outro momento, ele está cheio de bondade para conosco, derramando graça, misericórdia e compaixão. Não, não funciona assim, não é deste jeito.
Isso funciona com a gente, né? Às vezes a gente age desta forma. Quando uma pessoa briga comigo, me magoa, e etc e tal, eu já não quero ser boa com ela. Mas quando alguém cuida de mim, me elogia, etc e tal, eu sou cheio de bondades para com aquela pessoa. Então, muitas vezes, a manifestação da nossa bondade para com as pessoas tem a ver com o que elas fazem ou não, deixem de fazer ou não com a gente, né? Então, nós vamos tentar entender um pouquinho sobre essa bondade de Deus, tá bom? E ainda eu imagino que nesse período em que nós estamos vivendo, né, de sofrimento, assim, por causa dessa pandemia, talvez tem sido colocado pelo mundo em xeque essa bondade de Deus, a bondade divina. Então vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala. Mas antes de chegar lá nos textos, né, vamos entender alguns aspectos. Primeiro, é um pensamento errado, né, dizer que um Deus verdadeiramente bom, como nós acreditamos que seja, nunca deixaria uma pessoa sofrer, ou dizer que se Deus realmente amasse a cada um dos seus filhos, ele não deixaria coisas ruins acontecerem com qualquer um dos seus filhos. Tem gente que pensa desta forma e a Bíblia não narra isso, a Bíblia não mostra isso. Não há nada em que a gente possa realmente atestar como teologicamente bíblico, né? O fato de que, em razão da bondade de Deus, ele não pode permitir que a gente passe por situações de sofrimento, de dor, de perdas, de tristezas, etc. e tal, né? Em razão do amor de Deus, a gente não pode admitir que todas as pessoas serão amadas por ele, né? A Bíblia mostra exatamente o contrário. A Bíblia mostra essa manifestação do amor e da bondade de Deus sendo, vamos dizer assim, declarada em determinadas situações específicas, etc. e tal, né? É bem da verdade, toda a ira de Deus se manifestou em Cristo Jesus por amor a nós, né? Então estamos debaixo do amor, debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus. Mas nem por isso, né, não recebemos a justiça de Deus, ok? A justiça também pesou ali sobre Jesus Cristo, sobre a nossa vida, mas ele imputou sobre nós os aspectos dessa justiça de Deus, por isso que somos justificados. Então, vira e mexe, você vai encontrar, não só fora da igreja, como na igreja, pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Elas falam, olha, Deus é tão bom, mas Deus é verdadeiramente bom, então ele jamais vai deixar alguém sofrer. E às vezes a gente corre até o risco de falar desta forma para algumas pessoas que estão sofrendo. Né? Porque às vezes, conversando com essas pessoas que estão sofrendo, elas falam assim, mas por que eu estou passando por isso? Se Deus existe, por que Ele está permitindo que eu sofra da maneira como eu estou sofrendo? E aí a gente entra numa de repente, mostrar que Deus não deixaria nenhum de seus filhos sofrendo. Eu não sei se vocês se lembram, mas até a gente comentou domingo passado, lógico, não tratando esse tema, né? Mas existem 3 pessoas na Bíblia que estavam lidando com o sofrimento de um amigo deles, pensando desta forma, né? Eles falavam assim para este amigo: olha, veja bem o que você fez, cara. Vê aí o que você aprontou, o que você fez de errado, porque esse tipo de sofrimento pela qual você está passando é que Deus pesou a mão sobre você por causa de alguma coisa errada que você fez. Lembra de Jó, né? Isso mesmo, Jó e os amigos de Jó. O discurso dos amigos de Jó foi bem por este lado, né? Enquanto que a gente que teve a visão toda do que estava acontecendo com Jó, a gente pôde ver que a razão do sofrimento de Jó era outra, né? Não foi por algo que Jó realmente tenha feito de errado, porque ele merecesse sofrer, mas porque Deus estava tratando naquela situação em relação ao que o inimigo estava manifestando ali, ok? Então, esse é um aspecto importante a gente tomar conhecimento. Por outro lado, a Bíblia também declara que um Deus infinitamente bom está no meio das nossas experiências mais dolorosas. Então, isto é o que a gente não pode esquecer, ok? Deus não isenta nenhum de nós dos sofrimentos, mas Ele está conosco em nossos sofrimentos. Por isso oramos, por isso clamamos, por isso sentimos em determinados momentos, né, de dor, de sofrimento, de lamúrias, etc. e tal, aquele cuidado de Deus, um cuidado que se manifesta de dentro para fora, é a ação do Espírito Santo. Então, jamais Deus nos abandona em nosso sofrimento. Ele permite que a gente passe, né, pelo sofrimento, pela dor, por aquela situação como
uma proposta de aprendizado da parte de Deus para a nossa vida, né? Mas ele está presente com a gente, ele está ali, lidando com isso. Né? Tanto que o sofrimento de Jesus na cruz teve esta máxima, né? De manifestar ali, por amor a nós, que ele estaria sofrendo em nosso lugar tudo aquilo que nós deveríamos sofrer por causa do nosso pecado. Então, eu passo por algumas dores, passo por alguns problemas, passo por algumas dificuldades, mas Deus está presente, Deus está ali. Ele está ali com que propósito? Né? É de me fazer estar firme, de me trazer à memória ao texto, a palavra dele, de encorajamento, né? De livramento, de eu poder estar fortalecido em minha fé e por aí vai. Tá bom? Então, se você olhar para a Bíblia e ver estas situações de sofrimento por parte do povo de Deus, você vai ver que muitos sofrimentos Deus permitiu, mas estes sofrimentos pelos quais o povo de Deus passou, e ainda passa, né, não declarou ali a ausência de Deus. Muito ao contrário. Deus esteve sempre cuidando do povo dele, né, mostrando isso. Então, isso nós precisamos aprender. Nessa ministração da salvação em Cristo Jesus, para alguma pessoa que esteja passando por algum sofrimento, por alguma dor, por alguma dificuldade, por algum problema, muitas vezes somos levados a ouvir aquela pessoa e, de repente, num dado momento, né, isso Deus vai mostrar no decorrer deste ministério, que a gente vai poder dizer, olha, você não está sozinho nisso. E você se lembra que no estudo mesmo, a gente falou há um tempo atrás, que ao dizer para a pessoa que ela não está sozinha naquela dor que ela está passando, naquele problema, naquela dificuldade, nós temos que mostrar que Deus está presente. E de que maneira eu mostro para alguém que não crê em Deus, que Deus está presente naquele problema pela qual ela está passando? Através da nossa vida. Eu sou o embaixador de Deus. Eu sou o embaixador de Cristo Jesus. Então, eu fui mandado por ele, com todo o poder e autoridade no nome dele, de poder chegar até aquela pessoa e de falar, olha, você não está sozinho. Eu estou aqui para orar por você, interceder por você. Eu estou aqui como um instrumento de Deus, como um embaixador de Cristo Jesus. Deus está agindo através da minha vida para abençoar a sua vida, tá bom? Isso é muito sério, né? E isto é um privilégio muito grande de todo aquele que é servo de Deus, que é filho de Deus, ok? Quando Deus revelou-se a si mesmo a Moisés, se lembram, né, de Deus se manifestando a Moisés, né, a respeito do ministério de Moisés. Então, quando Deus revelou-se a si mesmo a Moisés, de maneira que um ser humano fosse capaz de suportar, então Deus disse para Moisés, eu farei passar o quê? Toda a minha bondade por diante de ti. Então, Deus é bom. É interessante que Moisés perguntou isso para Deus, né? Quem és tu, né? Etc e tal, me mostra, né, a sua face, etc e tal. E Deus mostrou, olha, ninguém pode ver a minha face, porque eu sou santo, santo, santo. Mas, né, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. E olha que coisa bonita, né, da parte de Deus. Porque muitas vezes, como filhos, o que nós esperamos, né? Que Deus manifeste ou faça com que eu veja todo o poder dele, toda a manifestação gloriosa, estrondosa de quem ele é, etc. e tal. Mas o que Deus fala para Moisés, eu farei passar diante de ti, Moisés, toda a minha bondade. E isso perdura de lá até os dias de hoje. E em Cristo Jesus, isso toma uma proporção, assim, fora de série, né? Uma proporção realmente bíblica, né? Espiritual, divina. Cristo ali manifestando através de tudo o que ele passou, da forma como ele passou, todo o amor, toda a graça, toda a bondade de Deus, toda a compaixão de Deus, toda a misericórdia de Deus por cada um de nós. Eu não consigo imaginar toda a extensão desta bondade e misericórdia de Deus a parte de Cristo Jesus. Ok? Fora dele não tem como sentir nada disso. Então, em Cristo Jesus, nós também podemos sentir toda a bondade de Deus. E mais ainda, né? Diferente do que aconteceu com Moisés naquela época, hoje, em Cristo Jesus, eu vejo a face do Pai. Porque ele mesmo disse, né? Todo aquele que me vê, vê o Pai. Quem vem ao Filho, vai ao Pai. Né? Então, isso é maravilhoso. Moisés não teve esse privilégio. Por isso que Deus só manifestou para Moisés ali a sua misericórdia, a sua bondade, a sua compaixão,
para que Moisés pudesse sentir a presença de Deus, né? E hoje eu e você somos templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, e podemos contemplar a face do Pai, né, na face de Cristo Jesus, do Filho, tá bom? Essa bondade de Deus, ela está em toda a palavra dele. Em toda a Bíblia Sagrada, nós observamos a bondade de Deus. Tá? Tanto no Velho, no Novo Testamento. Se você escrever lá no Google ou em algum aplicativo bíblico, né, sobre textos bíblicos a respeito de que Deus é bom, ou da manifestação da bondade de Deus, ou dessa característica, né, da bondade de Deus, você vai ver muitos textos, bastante textos, né? Mostrando em todo o tempo quão Deus é maravilhoso e bondoso. Então a gente a gente vai destacar aqui apenas alguns versículos, tá bom? Alguns versículos para que você possa tomar conhecimento. Então eu vou fazer a leitura do primeiro desse texto, que está em Salmo 25, e a gente vai fazer como da outra vez, a gente vai ler os textos, tá bom? E depois a gente vai ter aquela dinâmica nossa em grupos, né, no decorrer da semana, olhando novamente para cada um destes textos e se deliciando com aquilo que Deus fala a respeito da bondade dele. Então, lá no Salmo 25, versículos 7 a 8, a palavra do Senhor diz assim: não te lembres dos meus pecados. É um salmo escrito por Davi, né? Então ele está orando a Deus, pedindo ali pelo cuidado de Deus, pelo auxílio de Deus, né? Ele começa dizendo aqui: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma, em ti eu confio, né? Não seja eu envergonhado, e por aí vai. E aí quando chega aqui no versículo 7, ele fala assim: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Então veja que texto belíssimo, né? Nesse sentido, em declarar essa bondade de Deus. Davi está clamando ao Senhor pelo cuidado do Senhor, pela bênção de Deus, né? Está buscando com que o Senhor possa manifestar a ele a graça, a misericórdia, tanto que Davi fala: olha, Senhor, não se lembre dos meus pecados, do que eu fiz de errado, mas lembra-te, Senhor, da tua misericórdia para comigo, da tua bondade, né, que desde a eternidade tem se manifestado sobre todo o teu povo, né? E aqui, então, no versículo, parte final do versículo 7 e 8, ele fala dessa bondade do Senhor, porque Deus é bom. Né? Bom e reto é o Senhor. E com isso Deus então direciona-nos. É importante observar que todas as vezes que falarmos desses textos, né, que vão declarar ali a bondade de Deus, essa bondade de Deus para nós, ela não está atrelada aos resultados, né, ou melhor dizendo, às respostas de quanto eu serei obediente para com Deus. Independente da minha obediência a Ele ou não, independente de eu estar fazendo a vontade dele ou não, isto é a essência de Deus. Deus é bom. Ele é bom. Está nele isto, faz parte dele, assim como as outras, né, qualidades que a gente já mencionou, né, de Deus, né? Então, mas falando especificamente desta situação, ele é bom. Então, ele sempre vai manifestar para mim, para você e para toda a humanidade a sua bondade, né? No Salmo 33, você vai ver que eu vou pegar aqui, eu peguei vários textos, né, mas a maioria deles está aqui no Velho Testamento e no livro de Salmos. Né? Então, o Salmo 33, versículo 5 do Salmo 33, diz assim: ele, Deus, né, ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que coisa magnânima, né, de poder sentir. A gente passa por essas dificuldades, eles lá passaram, o mundo passa por uma série de problemas, em todos os lugares, né, todos os países estão passando aí por guerra, sofrimento, dores, doenças, perdas, economia, política, etc. e tal, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui que o mundo inteiro está cheio da bondade do Senhor. Então, para qualquer lugar em que você possa estar como filho de Deus, você será alvo da bondade de Deus para com você. E você vai poder falar, pregar às pessoas esta bondade de Deus. Capítulo 34 de Salmos, né? Salmos 34, versos de 8 a 10. Também um salmo de Davi.
Esse salmo também conta e narra aquela situação em que Davi ele se fingiu de maluco, né? Ali na presença de Abimeleque, e tanto que Abimeleque falou, não, esse aí não é o rei, do jeito que ele está aí, tal. Então Davi escreve este salmo, né? Mostrando a alegria do coração dele pela forma como Deus manifestou a ele compaixão, graça, como Deus deu a ele a bênção, né, do livramento. Mas veja aí os versículos 8 a 10, né, do Salmo 34. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então veja, Davi faz uma declaração aqui, também ligado à essência daquilo que Deus é. Eu não tenho que provar o quanto Deus é bom por causa das bênçãos que o Senhor me deu, por causa dos livramentos, por causa dos milagres que ele fez. Isso também acaba fazendo com que eu sinta essa bondade de Deus. Mas, independente daquilo que Deus está fazendo por mim, em termos de livramento, de milagres, de soluções aí para os meus problemas, Deus é bom e eu tenho que provar esta bondade diretamente na pessoa dele, na pessoa de Deus. Isso só é possível através da pessoa de Cristo Jesus e da presença do Espírito Santo que mora em nós. Então, esta comunhão que eu tenho com o Espírito Santo me faz gozar, experimentar desta bondade de Deus para comigo, né? Então, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ele continua e diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então, eu não sei se você prestou atenção, eu li aqui os versos 8 a 10, mas eu não sei se você prestou atenção nos princípios que Davi coloca aqui, em termos de prioridade. Ele não inverteu, ele não disse, olha, assim como Deus nos livra, assim como Ele supra as nossas necessidades, assim como Deus não deixa que cada um de nós passe fome, assim como o Senhor não permite que nada nos falte, então prove através disso o quanto Ele é bom. Ele não usa esse argumento assim, desta forma. Ele começa dizendo, Deus é bom. E aí ele vai e narra, né, essa situação de livramento, de cuidado, né, de providência divina sobre a nossa vida, né? Então isso é muito importante, tá, gente? Porque para nós que já somos filhos de Deus, a gente tem isso como ponto pacífico no nosso coração. A gente sabe que Deus é bom, mas dependendo da pessoa para quem você vai falar de Jesus, pode ser que ela não esteja experimentando naquele momento da vida dela dessa bondade de Deus. E de repente pode ser que para ela a bondade de Deus, a manifestação dessa bondade de Deus, ela só vai se tornar real, ela só vai poder ver e enxergar esta bondade de Deus a partir do momento que aquela situação dela seja resolvida. Então, se é um problema financeiro, quando o problema financeiro dela for resolvido, ela vai falar: ah, realmente Deus é bom, Deus existe. Se é um problema de saúde, e se ela foi curada, foi sarada, foi livrada, né? E ela está bem agora, ela vai falar: Deus é bom. Né? E se é um problema conjugal e de repente a vida conjugal dela deu uma guinada e melhorou, ela reatou a vida conjugal, ela está bem, então ela vai falar: sim, agora eu creio, Deus existe, Ele é bom, Ele cuidou de mim. Mas todas as vezes que vem um problema, uma dificuldade, que vem situações que possam tirar dela a alegria, o gozo, a saúde, né, a tranquilidade financeira e a provisão que ela possa ter, ela vai questionar a existência de Deus, vai questionar o amor de Deus, vai questionar a bondade de Deus. Então aqui Davi, ele começa, ó, provai e vede que Deus é bom. Né? Então na hora que eu for falar de Jesus para alguém, eu vou ter que saber lidar com isso. Eu vou ter que entender o sofrimento daquela pessoa, não vou minimizar aquele sofrimento, ela está realmente sofrendo, ela está realmente com dor, eu vou me colocar ali no lugar dela, assim como Jesus se colocou em meu lugar, e aos poucos, na medida em que eu estiver ali discipulando, eu vou ser usado por Deus para que o Espírito Santo possa destilar da minha vida, através da minha vida, para aquela vida, a bondade de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, a graça de Deus, o livramento de Deus. Pode até ser que depois ela vai falar, Deus me curou, Deus me sarou, então agora eu acredito que Ele é bom. Ok, tudo bem,
É o começo. Ela ainda é uma criança em Cristo, ou ainda ela está para tomar esta decisão. Mas com o tempo, né, no decorrer da vida dela como um servo do Senhor, ela vai começar a perceber que, independente daquilo que ela possa ter como resultados positivos para a vida dela, Deus é bom. Né? Então, vou ler novamente aqui o versículo, né, 8, 9 e 10. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aí sim, bem-aventurado o homem que tem neste Deus o refúgio, temei a ele, né, todos os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém, aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Tá bom? Então, independente disso, Deus é bom. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa por aqui, tá? Aí na semana que vem a gente fala dos outros versículos, mas eu quero pedir que você dê uma lida nesses versículos que a gente mencionou, Salmo 25, Salmo 33 e Salmo 34, né? Se você quiser anotar, tá aí, depois também está gravado e você vai poder anotar os demais versículos. Dá uma lida, e procure também dar uma olhada na Bíblia, quais são os outros textos, outros versículos, outras situações onde a bondade de Deus se manifestou. Tá bom? Então, antes de nós voltarmos para o nosso grupo, deixa eu fazer aqui uma oração e concluindo o nosso estudo de hoje. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui, ó Deus, e com certeza alvos da tua bondade, benignidade para com cada um de nós, ó Deus, da tua compaixão por nós, do teu amor, enfim, somos realmente privilegiados, ó Pai, e não merecemos de forma alguma nada do Senhor, não merecemos a tua providência, não merecemos a tua justiça, não merecemos o teu perdão, mas aprove a ti, ó Deus, nos escolher. E queremos ser gratos em Cristo Jesus, e por Cristo Jesus e no nome dele, por realmente experimentar, ó Pai, dadivosa graça sobre a nossa vida. É graça e somente graça, e louvado seja o teu santo nome. E que sejamos fortalecidos na palavra, Pai, para que a gente possa corresponder ao Senhor em obediência, sempre dispostos a falar e pregar da tua salvação, do teu amor, ó Pai, do teu perdão a todos aqueles para quem o Senhor vai nos levar. Muito obrigado pelos irmãos que estão presentes hoje aqui nesta live. Obrigado, ó Deus, pela vida deles e que eles continuem sentindo que tu és um Deus boníssimo para com eles. E que independente das respostas às orações, independente, ó Deus, das soluções dos problemas, dos livramentos que possam ter, que eles possam declarar: Deus é bom e é bom o tempo todo. Louvado então seja, Pai, o teu santo nome. E é no nome do teu filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor.